Olá, seja bem-vinda ao meu videocast. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube ou ao meu podcast, se você está apenas me escutando no Spotify. Eu tinha escolhido um nome, mas eu ainda não estou satisfeita com o nome desse videocast barra podcast. Então, se você tem alguma ideia ou sugestão, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar ouvir, tá bom? Esse vídeo é uma continuação do meu primeiro vídeo, onde eu falei sobre o custo que você provavelmente está pagando ao buscar apenas por estabilidade financeira e por crescimento profissional contínuo, principalmente dentro de uma lógica mais formal, mais tradicional. Bom, é claro que por um lado a gente ganha benefícios, a gente ganha estabilidade, né, que acho que é o principal. A gente se planeja melhor, né, tem menos preocupações com relação ao dinheiro do próximo mês, isso traz uma sensação de segurança, mas acaba que a gente compromete outras coisas nesse processo que também são importantes, como o tempo que nós doamos, dedicamos a essa empresa, a esse trabalho. E eu digo doando, porque por mais que você ganhe bem, a gente nunca ganha exatamente o suficiente para o tempo que a gente gasta, a energia, o tempo, a entrega com o nosso trabalho. Principalmente, né, e aqui eu estou falando do trabalho para alguém, o trabalho para uma empresa. A gente acaba trabalhando mais do que a gente ganha, né? E a nossa vida acaba sendo tomada pelo nosso trabalho. Isso, por si só, já é um custo bem alto, na minha opinião. Mas tem outras coisas importantes também, né? Como, por exemplo, o tempo que nós temos disponível para estar com as pessoas da nossa família, para estar com os nossos filhos, para nutrir as nossas relações. Outro custo que eu também considerei nesse primeiro vídeo é o custo de não estar criando de forma autêntica para você, né? De não usar o seu tempo para criar, para explorar a sua criatividade, para buscar soluções criativas e inovadoras. E bom, se por um lado a gente tem essa estabilidade, por outro a gente tem também essa realidade onde o propósito da nossa alma, ou então de uma forma menos mística, a verdade profissional que nós gostaríamos de viver, né, vai ficando cada vez mais distante. Quem nós gostaríamos de ter sido um dia vai ficando cada vez mais distante e sobra apenas a pessoa que a gente precisou se tornar para sobreviver. E lá nesse primeiro vídeo, se você não assistiu, ele está aqui disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente fala sobre a crise profissional, que na verdade é uma crise existencial, e a gente também fala sobre o porquê você está em crise, mesmo tendo planejado um crescimento profissional e alcançado esse crescimento. E fala também sobre uma alternativa possível sem você precisar largar imediatamente o seu trabalho. Uma proposta de procurar se engajar com um projeto, com um empreendimento que seja seu, que reflita algo que é importante para você, como uma forma até terapêutica mesmo de trabalhar as suas limitações, os seus bloqueios e também de encontrar algo que faça sentido, ocupar o seu tempo com conteúdo de verdade, com a sua vida, né? E não só com o seu trabalho. Para muita gente, esse papo é muito utópico, né. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que empreender, né, e largar o seu emprego formal. Não é isso. Eu acho que cada um tem que entender qual é a vida que faz mais sentido e encontrar um trabalho que alimente essa vida, não uma vida que alimente o trabalho. E aí, né, para a gente fazer uma mudança como essa, de dar menos importância a esse lado única, exclusivamente voltado para sobreviver a uma realidade prática, a uma realidade material, é trazer aí realmente um pouco de ludicidade, né, um pouco de alma, um pouco de existência para você, para sua vida, um pouco de sentido.
E nesse vídeo, a gente vai falar sobre como esse caminho em direção a um trabalho, uma carreira que faça mais sentido, ele pode ser construído. Porque dentro dessa lógica de trabalhar, crescer profissionalmente, ganhar mais dinheiro, aumentar o seu estilo de vida, a gente acaba ficando preso num ciclo de consumo, de ganhar e consumir, né? E quanto mais a gente ganha, mais a gente consome e mais a gente precisa de ganhar para poder continuar consumindo, né? Então, a proposta desse vídeo é mostrar como que a gente pode equilibrar o prazer de viver bem com essa pressão constante de ganhar e consumir. Vamos lá? Antes, eu queria só fazer um adendo. Se você está me escutando no Spotify, eu vou mostrar alguns objetos aqui no vídeo que pode ser interessante e talvez você queira ver e talvez você queira assistir lá no YouTube, tá bom? Bom, o primeiro ponto importante para a gente entender como equilibrar essas duas necessidades que nessa lógica capitalista parece vir apenas do consumo é pensar no poder da criatividade. Então eu trouxe uma caixa muito importante lá na minha casa, que é a caixa de objetos feitos por mim e pela minha filha Bia e também com a ajuda do meu namorado Lucas. A gente já criou algumas coisas bem interessantes. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. O que significa para você um rolo de papel higiênico? Lixo? Talvez, muito provavelmente. É o que você respondeu. Mas, para mim, para minha filha, para minha família, um rolo de papel higiênico, ele significa muitas possibilidades de criações. Como, por exemplo, esse Creepy, que é um personagem do Minecraft, que a gente fez com uma caixa e 3 rolos de papel. Ou então, essa flor, que eu e a Bia criamos com um rolo de papel higiênico. Ou então, esse gatinho fofinho, que também criamos com um rolo de papel higiênico. Tem mais. Essa árvore, que também criamos com rolo de papel toalha e folha verde. Esses sapinhos que pulam, que também foi com rolo de papel. Esse chocalho. Esse lindo passarinho que nós fizemos também com rolo de papel higiênico. Enfim, entendeu meu ponto? Um rolo de papel higiênico que para você pode ser lixo, para mim, para minha família, para minha filha, é arte, é possibilidade de criar, de pegar um material simples e transformar esse material, de usar o nosso tempo juntas, principalmente, usando a nossa criatividade, exercendo a nossa capacidade de pensar fora da caixa, fora do normal. E aqui entra um ponto muito interessante. Brincar para os adultos, pelo menos para a maioria dos adultos que eu conheço, é algo muito difícil. Quando a gente tem filho, a gente acaba tendo que brincar mais com as crianças, né? Porque elas vão demandar esse tipo de atenção. E nem todo adulto gosta de brincar, nem todo adulto sabe como brincar. E eu era bem esse adulto antes de me tornar mãe. E também no começo da minha maternidade. Só que com o tempo eu comecei a pensar como eu gostaria de passar o tempo com a minha filha. Como eu poderia dar a ela um tempo de qualidade juntas. E para isso, teria que ser fazendo algo que eu gostasse de fazer também, né? Que também fosse uma forma de brincar para mim. E eu sempre fui muito criativa, eu sempre gostei de acompanhar o Arte Ataque na Disney. Sempre que tinha os materiais lá em casa, eu fazia. Eu me permitia criar sempre que possível. E também sempre gostei de dançar, então eram 2 coisas que eu me comprometia a fazer com a minha filha. E essa parte da criação, da arte, deu muito certo, porque eu não imaginava que a minha filha ela desenvolveria ou teria tanta facilidade
para criar, né? E no começo ela era uma criança super insegura, que tinha medo de criar algo autêntico dela, ela queria geralmente copiar, pegar alguma referência, ou então que eu ou o pai dela fizesse por ela. Mas à medida que a gente foi se engajando, né, e começou com o rolo de papel higiênico, começou com a possibilidade de criar algo a partir do que a gente já tinha, ela foi desabrochando. A criatividade dela foi só aumentando, a liberdade dela criar, a autenticidade, tudo melhorou. Então a gente foi criando, se permitindo, brincando, né? E daí saíram muitas coisas, né? Saiu uma casinha de papelão que ela fez com o Lucas. Saiu um porta-retrato feito de papel machê que nós mesmos fizemos com caixa de ovo. Saiu pulseira de EVA, mais bichinhos feitos com rolo de papel. Enfim, eu acabei, nesse processo, resgatando a minha criatividade também, enquanto dava asas à imaginação da minha filha e também era desafiada por ela, porque se você conhece uma criança, sabe que elas não têm muitos limites ali no pensamento. Então, geralmente, elas vão te desafiar a fazer uma coisa que, no primeiro momento, você vai dizer, que tarefa difícil, ou isso não dá para fazer. Mas é isso que é interessante. No momento em que eu estou ali disponível para minha filha, para criar, para imaginar, para dar forma àquilo que a gente deseja, não só o momento que nós estamos passando juntas é maravilhoso, como eu posso despertar a minha própria criatividade, eu posso brincar com a minha criança interior. Então, eu quis trazer, no primeiro momento, o poder da criatividade, né? Mas para chegar ao ponto de entender que o valor de algo não está no preço. Não é o preço que define o valor de algo, de alguma coisa, né? E, óbvio, eu estou falando isso porque a gente está falando de consumir, né? Então, na minha casa, eu não compro brinquedo. Os brinquedos que eu já comprei, eu me arrependi, porque foram os primeiros a serem deixados de lado, né? E os brinquedos caros que a minha filha já ganhou, de outras pessoas, parentes, também ela não brincou, né? Agora, tenta jogar fora alguma coisa dessa caixa. Tenta pegar alguma coisa que ela criou e falar, nossa, filha, vamos jogar isso aqui fora para desocupar um pouco de espaço? Ela deixa eu doar os brinquedos dela, os que ela ganhou, mas o que ela criou, não. Ela tem um orgulho das coisas que ela fez, das coisas que ela faz, o que mostra que um rolo de papel higiênico pode ter mais valor do que um brinquedo caro da loja, pelo simples fato de que esse brinquedo aqui que nós criamos juntas, ele tem história, ele tem presença, ele tem amor, ele tem criatividade, né? Orgulho porque é dela, ela que fez, ela que criou, né? Com seu ascendente em aquário, ela gosta de coisas únicas. E é assim, né? Eu posso colocar aqui algumas imagens também de fantasias que a gente faz. Já fizemos a fantasia da Mãe Natureza, já fizemos a fantasia da Caçadora de Dragões, já fizemos a fantasia da Malévola. Então, esse tempo que nós tiramos para criar juntas começou com a intenção de ser um tempo de qualidade para mim e para ela. Acabou se tornando um caminho para desenvolver a nossa criatividade, para que eu pudesse resgatar minha criança interior. E acabou se tornando um processo de economia radical, porque eu não preciso de comprar brinquedo. Eu posso criar o meu brinquedo com a minha filha. Estar presente com ela, exercer a nossa criatividade, tem valor para nós. Então, eu não comecei a fazer isso porque eu queria economizar, mas eu acabei economizando, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui como uma resposta àquela pergunta, como a gente equilibra o prazer de viver bem com a necessidade de ganhar e gastar cada vez mais, a primeira resposta é criando, né? Nós somos programados para criar, mas acaba que nós apenas consumimos, e isso está nos adoecendo. Então,
criar não é só uma forma de economia, criar é uma forma de existir com verdade, é uma forma de trazer para fora, de externalizar coisas e potências e recursos que estão internalizados, que estão aí dentro, né? E a criatividade é uma ferramenta maravilhosa. A criatividade, ela nos permite criar soluções que são únicas, que são inovadoras. Então, nós também precisamos de criar até como uma forma de resgatar uma parte nossa que está adormecida, né? Resgatar algo que o ChatGPT não consegue traduzir ou criar, algo que não nasce de fora para dentro, não nasce do lado de fora, nasce de dentro, nasce de você, e você só consegue trazer para fora no momento em que você está presente, no momento que você está se desafiando, no momento em que você troca o consumir por consumir pelo criar também, né? Porque é impossível só criar. E aí, esse é o primeiro ponto, né? Criar ao invés de só consumir, como uma resposta àquela pergunta. Mas ainda falta uma parte aqui dessa equação. Para que nós possamos ir atrás de uma carreira autêntica, de uma vida que tem sentido e propósito para nós, a gente precisa entender a nossa dependência com relação às outras pessoas. É muito comum que a gente inicie esse movimento de buscar por estabilidade e crescimento profissional, porque nós sentimos que não podemos contar com as outras pessoas. Ou nós não gostaríamos, né? Nós gostaríamos de ter essa autonomia, de não depender de ninguém, de se sustentar por conta própria. E acaba que muita gente vai para esse lado porque realmente vem de uma estrutura familiar que não apoia, que não acolhe, que realmente não ajuda em nada e, se puder, atrapalha. E é compreensível que a gente faça esse movimento quando nós não temos opção, né? Que é basicamente ali no... Até o jovem adulto, a gente mais ou menos não tem muita opção. Depois a gente começa a escolher um pouco mais. Aí fica difícil, né? Mas, bom, a gente não tem como fugir dos relacionamentos, né? Nós somos seres sociais, nós dependemos do bando, nós precisamos das outras pessoas para crescer, para sobreviver. E chega um ponto, né? E nessa sociedade a gente vai se distanciando cada vez mais dessa ideia colaborativa de sociedade, cada um por si, Deus por todos. Chega um ponto que a gente se vê ali em busca dessa estabilidade, mas muito sozinho, né? Sem muitos vínculos, sem conseguir dar atenção para as pessoas, sem tempo para as nossas relações. E isso é ainda mais cruel quando a gente pensa em pais e mães, né? Que geralmente sacrificam tempo com os filhos para poder trabalhar, para poder pagar conta, para poder pagar plano de saúde, para poder pagar a escola, enfim. Eu entendo, não é um julgamento, mas também não dá para a gente fingir que a gente não está sacrificando o tempo das relações que são realmente significativas, né? É muito interessante perceber, e eu percebo isso porque eu faço isso, o quanto a nossa companhia, a nossa presença vale para os nossos filhos, né? Talvez muito mais do que valesse para qualquer empresa. E é muito mágico você ser valorizada dessa forma, né? Eu sei que nem todos os pais podem fazer assim, ter tempo, disponibilidade e energia para os seus filhos, porque a maioria realmente está presa nesse ciclo de ganhar e consumir e está muito cansado, né? Então é muito difícil você dar atenção para o seu filho quando você está muito cansado. Então, sim, algo que a gente sacrifica nesse processo de buscar a estabilidade a qualquer custo são as nossas relações, as relações importantes, as relações principalmente ali com os nossos filhos, mas não só essa relação, tá? Todas as relações no geral. Eu uso o exemplo da minha filha, da relação com ela, como uma forma de ilustrar, porque se eu buscasse por algo mais estável, se eu
seguisse ali o meu plano inicial, quando eu era uma adolescente, achava que eu só precisava ficar rica e a administração era a melhor forma. E, enfim, depois eu vi que eu não tinha gás para alimentar aquilo. Eu provavelmente teria perdido muitas coisas maravilhosas que eu vivi com a minha filha durante esse tempo. Só que para isso, só que para eu poder estar com ela, né, nesse lugar, eu tive que abrir mão um pouco dessa necessidade de ser independente, de fazer tudo sozinha e dar conta de tudo. Eu precisei aceitar que eu precisava das pessoas. Eu precisava do pai da minha filha, eu precisava do meu namorado, eu precisava do meu pai, eu precisava da minha mãe, eu precisava de uma rede de apoio. Eu precisava de pessoas que estenderiam a mão para mim e me ajudariam enquanto eu estou no processo de trabalhar com algo que seja verdadeiramente meu. Na relação com o pai da minha filha, por exemplo, por ele ter uma vida financeira hoje mais estável, né? Ele fica responsável por todas as contas e eu fico responsável por toda a administração da burocracia, da rotina. Como a gente tem uma guarda compartilhada, a gente tem um calendário, a gente tem uma rotina complexa que muita gente olha de fora e fala: nossa, como que vocês entendem, se entendem? E a gente se entende muito bem, obrigada. E poder contar com ele, né? O que para muitas mulheres é inaceitável, mas para mim, no meu contexto, na minha realidade, é o que permite eu estar tão presente com a minha filha, é o que permite eu ser tão criativa, não só com ela, mas aqui no meu trabalho também. Então, tem um benefício também, né? É claro que em vários momentos é muito difícil pedir ajuda. É um exercício de humildade. Você ser autêntico, você procurar empreender com algo que seja verdadeiro, que seja seu, tem um custo também, óbvio, né? A gente não gosta de depender das pessoas, no geral. Principalmente quando são pessoas, como, por exemplo, é a minha relação com meu pai, que são pessoas que facilmente te machucam, né? Alguma coisa que fala, uma opinião que ninguém pediu, e acaba machucando. Você acaba se sentindo inferior, num lugar diminuída, né? Mas eu acho que é um exercício também, né? Um exercício da gente ser humilde, da gente reconhecer o que é importante e saber a hora de pedir ajuda e saber a hora de contar com as pessoas. Porque sem uma rede de apoio, sem pessoas que te apoiem, que possam te cobrir em momentos de transição, você não vai conseguir fazer esse movimento. Sozinha não dá. Sozinha, eu diria que é praticamente impossível. Percebe que mesmo quando o foco da vida de alguém não é a estabilidade financeira, essa pessoa ela ainda pode ser muito abundante, porque eu me considero uma pessoa rica inclusive de coisas que o dinheiro não pode comprar, o que torna essa riqueza ainda mais especial, né? Mas eu acho que a intenção desse vídeo é te despertar para uma possibilidade de viver a vida de uma maneira diferente, de criar mais, de se relacionar mais, de parar de só trabalhar porque você precisa pagar conta e sobreviver. Parar de ser tão pragmática, porque no fim das contas essa é a sua vida. E você está preenchendo o conteúdo da sua vida com este trabalho, com estes trabalhos, mas com este trabalho no momento, você está preenchendo a sua vida basicamente com o seu trabalho, né? Porque a gente ainda vai dormir pensando no trabalho, acorda pensando no trabalho, almoça pensando no trabalho. Então, como criar um equilíbrio entre o prazer de viver bem e a necessidade de gastar, de ganhar e de gastar? Criando e se relacionando, né? Dando sentido a materiais simples, ocupando o seu tempo, encontrando novos hobbies, explorando a sua criatividade, sua capacidade de criar realidades, né? Porque tudo começa ali no pequeno ato de criar uma coisinha boba, uma coisinha que aparentemente não tem valor, como os milhares de objetos aqui. Milhares não, né? Mas os vários objetos que eu te mostrei aqui. E se relacionando, né? Porque
inevitável. A gente tem que se relacionar. E que sejam relações que façam sentido, né? Não só a relação profissional, mas outras relações que façam sentido e que nos tragam a percepção de que o nosso valor não está só naquilo que a gente produz. Porque acaba que se a gente foca tudo no trabalho, a gente só tem valor dentro daquele contexto. E aí, quando eu falo sobre o valor que a Bia me dá, né, na relação, a minha presença, é desse valor também que eu estou dizendo, né? É o valor que você tem mesmo quando você não está sendo útil para alguém, para uma empresa, para o capitalismo, né? Eu acho que é muito bom você descobrir que você tem valor independente disso, né? Se ninguém te disse isso até então, saiba que você tem. Então eu vejo criar como um ato de resistência, né, dentro desse contexto, frente ao consumir desenfreado, né? E é algo que vai abrir muitas portas e também vai te exigir novas conexões, conexões mais fortes, conexões mais firmes. E essa é a proposta que eu tenho para vocês, né? É a proposta de dar vida a uma verdade interna, da forma profissional, algo que faz sentido para você, algo que te representa de verdade, não só uma tentativa de se adaptar à burocracia do mundo, às exigências externas, às expectativas que foram colocadas em cima de você. Se você se interessa por esse assunto, se você procura dar sentido à sua carreira nesse momento, um sentido profundo, verdadeiro, algo que seja sustentável a longo prazo, algo que não te desanime ou te desespere só de imaginar continuar fazendo, eu gostaria de te convidar para conhecer a minha mentoria de carreira. Uma mentoria que eu dividi em 3 ciclos. Um ciclo de estruturação interna, um ciclo de estruturação externa e um ciclo de ação. Eu acredito que para a gente poder externalizar essa carreira com mais propósito, com mais sentido, a gente precisa de entender o que foi colocado em cima de nós, entender quais são os mecanismos de defesa e quais são as estratégias que nós utilizamos para nos proteger das experiências, das dinâmicas familiares e que acabaram moldando as nossas escolhas profissionais. Então, no primeiro ciclo, a gente vai fazer essa desconstrução para entender o que é seu de verdade, o que você quer manter, o que você deixou para trás por conta de todas essas expectativas e exigências da vida. E a partir disso, né, quando a gente consegue encontrar esse lugar, o nosso lugar, é muito mais fácil entender qual caminho seguir. É muito mais fácil externalizar um caminho profissional possível, seja empreendendo, seja dentro de uma carreira, numa empresa, ou, enfim, de outra forma que não empreendendo, que não através de um negócio. E aí, é óbvio que depois que a gente se conecta com nós mesmos, né, que se reconecta com o nosso lugar, pode criar de uma forma mais autêntica, pode externalizar de uma forma mais autêntica. Externaliza esse caminho, tem a parte que é a mais difícil, né, que é agir, né? Na hora que a gente vai agir, diversos bloqueios, medos, inseguranças, angústias, receios surgem. E aqui um diferencial do meu trabalho, né, que é um trabalho que alinha o terapêutico com o estratégico, é trabalhar com o corpo, com a experiência somática, para te ajudar a agir, a fazer, né? Então, trazer os seus bloqueios para esse contexto onde a gente consegue alinhar o que você precisa fazer para construir a sua carreira com propósito, mas o trabalho dos bloqueios que vão surgir quando você tentar fazer isso, porque vão surgir. É inevitável, tá? Vai surgir bloqueio, vai surgir medo, vai surgir pausa, vai surgir... Você vai repensar, você vai querer desistir, você vai achar que você está louca, mas não. Se você continuar, você vai descobrir que esses medos, esses receios, essas expectativas foram colocadas em você. E que você é muito mais capaz, muito mais criativo, muito mais forte, muito mais inteligente, muito mais tudo do que você pensou que você era. E que as pessoas e que o capitalismo quer que você pense que você é. Tá bom? Combinado? Então, se você se interessou por essa proposta, se fez sentido para você,
curte esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que pode curtir também. E eu faço convite para você me chamar aqui no link que eu deixei na descrição do vídeo para marcar uma conversa comigo. Eu vou adorar te ouvir, eu vou adorar poder compartilhar um pouco do que eu tenho para oferecer, mesmo que seja uma conversa breve, mesmo que seja uma conversa inicial, mesmo que essa conversa não evolua ou não avance, eu vou adorar poder te ouvir, tá bom? Então, um beijo grande para todos vocês.